Mulher é o eterno problema e não há como solucioná-lo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Niket, uma história da poligamia da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana nascida em 1955 nos arredores de Maputo, no Moçambique, a capital. Ela é a primeira mulher negra, mulher de pele escura, de Moçambique, a publicar um livro de romance. Numa passagem aqui pelo Brasil, em diversas entrevistas, ela falou um pouco sobre a dificuldade de publicar, de autoria das mulheres negras em Moçambique. Toda essa estrutura que era racista, era colonial, e não deixava que as mulheres produzissem literatura em Moçambique. Ela até fala de outras mulheres que foram as precursoras, que vieram antes dela, que publicaram, por exemplo, livros de poesia, como a Noemi de Souza. Ela fala da importância dessas mulheres e também reconhece o seu lugar revolucionário de ser essa primeira mulher negra a publicar. Esse livro foi publicado em 2002 e no ano de 2003 ele já recebeu o prêmio José Craveirinha, um prêmio de literatura nacional moçambicana. E pelo conjunto da obra, no ano de 2021, a Paulina Chiziane recebeu o prêmio Camões de literatura portuguesa pelo conjunto de sua obra e sua importância na literatura. O livro é uma narrativa em primeira pessoa de sua reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade moçambicana, nessa sociedade desse período dos anos 2002, que é o presente da narrativa desse texto. Apesar da gente ter lido esse texto mais recente no Brasil, que ele chegou muito tardiamente aqui, mas ele trata de Moçambique desse período. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a gente vai ter ao longo do texto muitas discussões sobre questões tradicionais e culturais de Moçambique. A Paulina Chiziane, em diversas entrevistas, ela fala que ela utiliza esse livro para fazer uma fala para produzir uma narrativa a partir da cultura moçambicana. Ela faz algumas críticas, sim, ao lugar da mulher nessa cultura, mas ela também não se denomina, não se autodenomina, por exemplo, feministas. Nós vamos ler esses textos e nós vamos perceber diversos diálogos, diversas posições, cenários, falas, contextos, que se trataria de um romance, né? Um texto que é um romance, apesar da autora também não se autodeclarar uma romancista, mas dizer que ela é apenas uma contadora de histórias. Mas já adianto para vocês, e que contadora de história, porque esse livro ele é muito bom, prende bastante, tem muitas questões importantes nessa narrativa. A discussão do lugar da mulher na sociedade, ao mesmo tempo que ela está falando da sociedade moçambicana, eu vou ler e vou entender pensando na sociedade brasileira, porque algumas reflexões que esse texto traz enquadra na sociedade brasileira, enquadra em várias sociedades mundo afora. Que a gente vai fazer essa reflexão de que qual é o papel das mulheres em nossa sociedade. As mulheres são pensadas apenas naquele lugar de mães, reprodutoras, mulheres do cuidado que vão ficar em casa, cuidando da cozinha, do marido, cuidando da limpeza, cuidando de várias, a responsabilidade do ato de cuidar dentro do ambiente doméstico acaba sendo no lugar da esposa, cai nas costas da esposa da mulher. E a Rami vai trazer diversas vezes essa reflexão. Qual é o papel, como o homem é visto na sociedade também. Então a gente vai ter essa crítica muito forte, apesar da escritora dizer: este não é um livro sobre feminismo, eu não sou feminista, eu estou apenas refletindo sobre as mulheres na sociedade moçambicana. Então vamos à história do livro. Num dado momento, a Rami descobre, que ela começa a perceber que esse marido nunca está em casa, porque ele sempre está muito trabalhando, e o que ela acaba descobrindo? Que o marido tem uma outra esposa. Na verdade, ele tem uma amante. Então ela vai na casa dessa amante, as duas têm uma discussão enorme, bate nessa amante, apanha da amante, elas tem todo um barraco enorme. Então é isso que eu falo desse livro, que ele prende bastante, porque a gente tem várias situações assim, bem novelescas, de barraco e tudo mais, ao mesmo tempo que quando as duas se acalmam, elas começam uma conversa muito profunda sobre que ela vai descobrir que o Tony já tinha essa amante há muito tempo, que essa amante tem filhos, e ela começa a fazer uma reflexão
de que o Tony também abandona essa amante. Essa segunda mulher, ela acaba ficando também na mesma situação que ela. Ela tem a casa, tem os filhos e o marido nunca está. Porque aí, a partir dessa segunda mulher, ela descobre uma terceira. E assim ela vai indo de mulher em mulher, né? Cada uma vai puxando, ela vai descobrindo todas essas mulheres que o Tony tinha um casamento mesmo, né? O livro é uma história da poligamia, só que ela, a Paulina Chiziane, vai narrar pra gente essa poligamia, que era uma questão tradicional a partir de uma crítica e de uma visão de uma mulher. Porque a Rami, o tempo inteiro, como eu já falei, ela é a nossa narradora, mas ela desenvolve uma relação com o espelho na casa dela, e essa relação no espelho mostra pra gente um amadurecimento, uma percepção, uma autodeterminação, um autorreconhecimento, na verdade, que a Rami começa a se perceber enquanto sujeita e começa a analisar a sua história. Até aquele momento, antes dela descobrir as suas rivais, que no primeiro momento ela trabalha na perspectiva de que essas outras mulheres são as suas rivais do amor, então ela tem treta com todas elas, até um ponto em que ela começa a pensar estrategicamente e a perceber que todas essas mulheres estão no mesmo barco que ela. Todas elas têm o Tony vem ali, procria com elas e as abandona. Elas que são responsáveis pelo cuidado dos filhos, por estar na casa. O Tony nunca participa de toda essa relação. Então elas não têm esse marido presente. E aí ela começa a fazer uma reflexão sobre isso e a organizar essas mulheres. A grande questão é que, de novo, o texto não fala em sororidade, mas a gente vai perceber que a Rami começa a ser solidária com essas outras mulheres. Tanto na cena da segunda mulher, que ela também faz um barraco e dessa vez é pancadaria, que as duas mulheres vão parar na prisão, elas vão ser presas por essa agressão. E a Paulina, e a Rami, ela acaba falando, né, eu sou a esposa do Tony, e ele é uma figura muito importante na polícia moçambicana. Tanto é que o guarda vai, faz, né, a busca, descobre que realmente ela é a esposa dele, volta todo se tremendo, falando assim, desculpa, a gente não sabia que você era esposa do Tony, blá, 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 libera a Rami. Na hora que a Rami tá saindo da prisão, ela olha para trás, lembra dessa mulher, acho que, se eu não me engano, é a Juliana, essa que ela, a segunda esposa, a terceira esposa, que ela vai parar na... Posso me confundir o nome delas, porque são muitas mulheres. Ela fala, liberta ela também, porque ela também é esposa do Tony. E o soldado fica, mas como assim esposa, não sei o quê, porque a esposa é você e tal. E no fim das contas ela consegue liberar essa mulher e ela começa a fazer essa organização das mulheres. Uma organização que o quê? Elas vão começar a se organizar economicamente, porque todas dependiam financeiramente do Tony. Todas essas mulheres eram sustentadas pelo Tony. Então elas não tinham trabalho fora, elas tinham, né, esse aspecto do cuidado com os filhos. A Rami, ela vai ser essa administradora que vai começar a perceber que cada uma dessas mulheres são boas e vai começar a organizar o comércio, por exemplo. Algumas delas vão começar a se envolver no comércio, elas vão começar a ter essa independência econômica do Tony. Na figura dessas mulheres também a gente tem uma perspectiva tradicional, porque a gente vai começar a ver que cada uma dessas mulheres são de etnias diferentes. Quando elas sentam para conversar, a gente descobre que elas são de etnias diferentes e que enxergam as relações amorosas e as relações homem-mulher de forma diferente. Isso eu ainda não falei para vocês, mas é muito marcado a questão cultural, que eu tinha comentado no início, principalmente porque a gente vai ver que a Rami, ela é uma mulher típica tradicional do sul de Moçambique. Então ela foi criada numa tradição em que a mulher é submissa, a mulher ela tem que estar em casa esperando pelo marido, ela tem que, assim, a questão até sexual mesmo, ela vai ter esse diálogo com as mulheres, ela não se descobriu, ela não se amou, não se sentiu amada nessas relações, porque ela estava ali a serviço. Ela foi educada para estar a serviço, não para sentir prazer. E as outras mulheres que são de outras etnias, que são principalmente do norte de Moçambique, vão falar muito sobre o amor, sobre essas relações que são para amar e ser amada. Não à toa o título do livro, Niket, é uma palavra tipicamente cultural do Moçambique. A Paulina Chiziane introduz essa palavra dentro de um diálogo que a gente está tendo da Rami com essas mulheres.
A Mauá, que é uma mulher mais do norte de Moçambique, vai explicar para a Rami o que é o Niket. Então eu vou ler essa citação para vocês entenderem o que é essa dança do amor, essa dança sensual que a Mauá está falando para Rami. Niket, pergunta Rami, uma dança nossa, dança macuá, explica Mauá, uma dança do amor, que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo para afirmar: somos mulheres. Maduras como frutas, estamos prontas para a vida. A gente vai entendendo uma própria reflexão da Paulina Chiziane sobre a poligamia. Então, em vários momentos, ela vai fazer essa reflexão de que a poligamia é uma questão de poder, né? A gente fala é uma questão tradicional, mas também é uma questão patriarcal, de poder e tudo mais. Ela vai trazendo nas descrições essa análise e a gente vai percebendo que, como é uma questão de poder, o Tony tinha todas essas mulheres às escondidas. Quando dá um dado momento, né, na celebração de aniversário dele, a Rami prepara uma surpresinha, um presente de aniversário. Tá lá toda a família reunida, família tradicional, né, todos os parentes, a parentada toda tá lá, e a Rami simplesmente convida todos os outros filhos e as outras mulheres para aparecer nessa festa tradicional. Obviamente que o Tony, o que ele faz? Ele foge da raia, ele some, desaparece. E essas mulheres vão continuar vivendo as suas vidas, porque o Tony desapareceu e elas estão naquele processo que eu comentei de independência, né? De se libertar do Tony financeiramente, emocionalmente, de se entenderem também enquanto sujeitas. Não vou falar mais muito da história em si, para não dar spoilers para vocês. O pouco que eu trouxe aqui de cenas serve para a gente fazer essa análise e compreender o que a autora está querendo trazer de discussão. Uma outra citação muito forte para mim é quando está mais ao final do livro, que elas estão pensando o que fazer da vida, depois que já tem uma casada, que elas já estão assim meio que não querendo mais o Tony, né? Elas estão numa reunião em que ele mentiu para todas que vai se separar, né? Ah, eu vou me separar da fulana, da ciclana para ficar só com você. Fala para Rami, eu vou ficar só contigo, vou ficar só com a Sally. Ele vai falando para cada uma delas que vai ficar só com elas, e elas, como eu falei, elas têm esse contato de diálogo, é muito bom os diálogos delas, que elas sentam, conversam, fazem realmente uma reunião, votação, qual é a decisão que a gente vai tomar. Eu não quero o Tony, eu também não quero ficar com ele, eu não quero ficar só com ele. Que decisão nós vamos tomar? Elas tomam a decisão, e nessa decisão a Rami faz uma reflexão sobre o que elas se descobriram juntas, né? Todas juntas ali conversando e fazendo essas votações. Então vou ler um pouquinho, que é uma citação aqui do texto na parte mais final. Os nossos sonhos crescem à altura das estrelas. Descobrimos que os gritos dos homens são o marulhar das ondas. Não matam. E a grandeza dos homens, simples coroa de pavão. Descobrimos que há coisas extraordinárias no mundo, proibidas, que merecem ser provadas. Descobrimos que os lírios dos campos têm perfume divino e que o amor verdadeiro tem gosto de liberdade. Por isso voltamos a ser crianças, a pisar com os pés descalços as areias dos caminhos. Isso é uma narrativa da Rami depois dessa jornada que ela conviveu com essas mulheres. Para mostrar que, né, o intuito do texto vai muito nessa discussão, dessa descoberta das mulheres da liberdade. Liberdade sexual, econômica, afetiva, amorosa. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar um like, deixe um comentário para o que você achou dessa resenha, dos comentários que eu fui fazendo ao longo do vídeo, o que você achou da estrutura do vídeo. Hoje eu estou estreando usar o microfone, eu sei que eu dei umas batidinhas, mas é porque eu falo com as mãos também. Vou tentar que nos próximos vídeos eu consiga entender até onde eu posso mexer com as mãos para não atrapalhar o microfone, e faça isso para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é bom, que mais pessoas merecem conhecer o canal e aumentar a comunidade do Negras Escrituras. Muito obrigada. Mulher é o eterno problema e não há como solucioná-lo. Ela é toda imperfeita.
toda feita ela de curvas. Não tem sequer uma linha reta. Não se endireita. É surrealista? Não. É abstrata? Também não. É gótica? Isso sim. Tem arcos, abóbadas, ogivas. Ela é mole, ela é fraca, ela é teimosa. Como a gota d'água que tanto bate até que fura. Mulher fala muito e fala demais. Por isso ela é silêncio. É sepultura, vivendo no poço fundo no abismo sem fim. Veja só, ela é gulosa, comilona. Mal foi criada, abriu a boca e pediu a gorda maçã e uma boa mandioca para o seu forno e fogão. Vê-se mesmo que tem carisma de cozinheira. Por isso Deus mostrou-lhe o cu logo depois da criação. Ela é imperfeita. Daí a permanente busca de uma forma concreta, com perucas, rendas, com modas, sapatos de salto alto, penteados, massagens, com batons e joias. Mal aprende a respirar ar puro, corre para os ritos de iniciação, para tatuar o corpo inteiro e adquirir escamas de peixe e fugir à forma escorregadia do peixe-barba. Aprende a alongar as genitais em cada dia como quem ordenha as tetas de uma vaca, para ganhar a forma de uma lula, de polvo, de bico, de peru e transformar-se numa terrível canibal. Na mulher, o sangue não acaba. É a menstruação, parto, agressão e espinhos do coração. Ainda assim, dá sangue para salvar os moribundos e fabrica o sangue dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, que hão de nascer qualquer dia.